Imagine a seguinte situação: você vendeu um veículo e o comprador não transferiu. E para piorar, esse comprador tem cometido infrações de trânsito e as multas correspondentes a essas infrações estão sendo lançadas no seu nome, no seu CPF. E agora, como resolver essa situação? Esse é um questionamento que eu recebo com bastante frequência aqui no escritório, e eu tenho certeza que se não aconteceu com você, provavelmente tenha acontecido com algum parente ou amigo. Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar o que você precisa fazer para resolver esse tipo de problema. Mas antes, quero dizer que você é muito bem-vindo ao meu canal, e para quem ainda não me conhece, me chamo Vandré, sou advogado, e nesse canal eu abordo temas jurídicos do dia a dia de forma descomplicada para que você fique por dentro dos seus direitos. Agora, voltando ao tema do nosso vídeo, sabemos que a compra e venda de veículos é uma prática bastante comum nos dias de hoje, mas o grande problema é a falta de cuidado, principalmente dos vendedores no momento de concluir o negócio. Por conta disso, vamos começar nossa conversa esclarecendo sobre a forma correta de realizar a venda de um veículo. Por mais que pareça óbvio, é de suma importância que o vendedor e o comprador conversem bem sobre os termos da negociação, como, por exemplo, o valor que vai ser pago, a forma e a data para pagamento, como vai ser a entrega, a tradição daquele veículo, entre outras questões que forem necessárias ou pertinentes. Com tudo isso acertado, e de preferência com um contrato elaborado, as partes devem ir ao cartório de notas para assinarem o CRV, que é o Certificado de Registro de Veículo. Esse documento é muito conhecido também como DUT, que é o antigo Documento Único de Transferência. Então, quando o vendedor e o comprador forem no cartório, eles vão preencher o documento com os dados do comprador, o valor do veículo e ambos vão assinar o CRV. Depois disso, o escrevente vai reconhecer firma, ou seja, ele vai validar aquelas assinaturas. E aqui fica a primeira dica: a simples assinatura do CRV não resolve a questão da transferência de propriedade, então tome cuidado. Mas então, como funciona? De um lado, o comprador fica com o documento original e é ele que vai possibilitar esse comprador a iniciar o processo de transferência junto ao Detran. Em contrapartida, é importante que o vendedor, depois de assinar o CRV no cartório, que ele tire 2 cópias desse documento e autentique essas 2 cópias. E por que 2 cópias? Bom, a primeira, o vendedor vai deixar bem guardado em casa, justamente para o caso de precisar no momento futuro. E a segunda cópia, ele vai apresentar no Detran e pedir para que seja realizado o comunicado de venda, ou seja, ele vai registrar junto à autoridade de trânsito que ele vendeu o veículo para um terceiro. E com isso, esse vendedor vai se isentar das responsabilidades civis, criminais e tributárias que venham a recair sobre o veículo a partir daquele momento. Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro até dispõe que o vendedor tem 60 dias para fazer o comunicado de venda no caso do comprador não providenciar a transferência de propriedade. Isso está previsto lá no artigo 134. Mas presta atenção, o vendedor não deve esperar que o comprador transfira o veículo, porque isso pode acontecer em uma semana, pode acontecer em um mês, ou pode chegar sequer a acontecer. Então, por uma questão de cautela, é bom que o vendedor faça o comunicado de venda na primeira oportunidade. Só para vocês terem uma ideia, se de um lado o vendedor não fizer o comunicado de venda e de outro lado o comprador não transferir o veículo, muitos problemas podem surgir, como por exemplo, todas as infrações de trânsito que o comprador cometer vão direto para a habilitação do vendedor. Todos os pontos dessas infrações também vão ser contabilizados na CNH do vendedor, ou seja, há sérios riscos desse vendedor ter sua CNH suspensa ou até mesmo cassada. Além disso, o vendedor pode ter o nome inscrito na dívida ativa em caso de omissão dessas multas e até mesmo do IPVA. E pior, se o comprador se envolver em algum acidente ou o veículo for utilizado de alguma forma na prática de crimes, o vendedor, que é o antigo proprietário, pode acabar tendo problemas na esfera criminal. Então tome cuidado na hora de vender um veículo e evite passar por essa situação. Agora, se você já vendeu o seu carro, a sua moto, caminhão ou qualquer veículo que seja e está sofrendo com infrações chegando na sua casa, com a Secretaria da Fazenda do Estado inscrevendo seu nome na dívida ativa ou já está respondendo uma execução fiscal por algum débito relacionado ao imposto do veículo, eu vou te ajudar com algumas soluções práticas.
A primeira hipótese é para os casos em que o comprador não transferiu a propriedade do veículo e você, enquanto vendedor, não providenciou a comunicação de venda no Detran, só assinou o CRV no cartório e depois guardou uma cópia em casa. Nesse caso, você vai procurar um advogado para judicializar essa questão, porque através de uma ação própria vai ser possível que o juiz determine que o comprador promova a transferência do veículo e, inclusive, responsabilize esse comprador por eventuais débitos relacionados a impostos, infrações de trânsito que ele cometeu após a entrega do veículo para ele. Já a segunda hipótese é para os casos em que as partes, vendedor e comprador, não assinaram o CRV. Eles simplesmente fizeram a negociação de boca e depois disso o comprador sumiu com o veículo ou então ele logo revendeu para um terceiro. Isso acontece muito por falta de experiência ou então até porque o comprador é um amigo ou então alguém da família. Nesse caso, se o vendedor tiver pelo menos informações básicas do comprador, como por exemplo o nome, o endereço, ou ainda se ele tiver o mínimo de provas que vendeu o veículo para essa pessoa, e aqui pode ser um comprovante de transferência, mensagens, foto desse terceiro usando o veículo, enfim, qualquer indício de prova, também vai ser possível judicializar a questão para que seja reconhecido que houve a realização de um negócio entre as partes e o juiz, lá no final do processo, determine a transferência de propriedade e também responsabilize o comprador por eventuais infrações e os impostos que estiverem pendentes. Agora, a última hipótese é a mais dramática. É quando as partes não assinaram o CRV e o vendedor não conhece o comprador ou não tem nenhum dado dele. Nesse caso, o vendedor deve ir até o Detran e solicitar o bloqueio administrativo do veículo. E o problema é que nem todos os Detrans fazem esse tipo de procedimento, então você vai precisar confirmar se aí no seu estado há esse tipo de serviço. E tem outro detalhe, esse bloqueio administrativo não resolve a transferência de propriedade, então o veículo vai continuar no nome do vendedor e esse vendedor vai continuar responsável pelo pagamento do IPVA, do licenciamento, além das possíveis infrações que o comprador cometer. O que acontece com o bloqueio administrativo é que se o comprador ou a pessoa que tiver em posse do veículo for parado numa blitz, por conta dessa restrição, o veículo vai ser retido e encaminhado para o pátio. O comprador não vai conseguir resolver essa situação, ele não vai conseguir emitir documentos e nem tirar o veículo do próprio pátio, por exemplo. Nesse caso, o órgão vai entrar em contato com o vendedor para comunicar que houve a retenção do veículo, e aí o vendedor vai poder pegar o veículo de volta ou também, o que é bem provável, o comprador apareça para tentar resolver a situação. E aí é onde você, vendedor, vai poder corrigir os seus erros e documentar de forma correta a situação de venda do veículo. Bom, então é isso, esse foi o tema de hoje, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Quero aproveitar e pedir para vocês curtirem e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E quem ainda não for inscrito no canal, não deixe de se inscrever, assim você não perde nenhuma informação e me ajuda motivando a continuar fazendo vídeos para vocês. Vou ficando por aqui, mas nos vemos numa próxima oportunidade. Forte abraço!